Graças e paz, irmãos. Boa noite. É um prazer estar aqui em mais esse sábado para essa escola bíblica. Desde já eu quero te convidar a curvar a sua face, fechar os seus olhos, para que nós possamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, faz e irá fazer. Deus, obrigado por tua presença em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares. Obrigado pela tua poderosa mão que nos guarda, que nos livra, que nos protege. Deus, em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor possa nos ensinar, nos ajudar e nos capacitar na graça e no conhecimento. Pois tu és o nosso professor por excelência. Esteja à frente de tudo, para a honra e glória do teu nome. Eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, é um prazer imenso estar mais essa aula aqui com vocês. Nós estamos falando aí da igreja eleita, né? A lição bíblica traz esse tema e nós estamos falando sobre o livro de Efésios, né? E com isso eu já trago aqui para você o tema da lição de hoje, que é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Né? Nós fomos salvos, libertos pelo sangue poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Sigamos. No texto áureo, nós vamos encontrar o seguinte texto: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Glórias a Deus. Nesse texto, nós podemos facilmente identificar a riquíssima graça e a misericórdia do Senhor para conosco. Não é verdade, querido irmão? Porque se faz importantíssimo entendermos essa necessidade de reconhecermos isso na nossa vida, que nós não alcançamos essa graça por merecimento ou por obras que tenhamos feito. Não, de forma alguma. Nós alcançamos essa graça pela riquíssima misericórdia do Senhor e Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso favor para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? A verdade prática da nossa lição vai nos dizer o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna, uma das bênçãos espirituais que foi nos dada nessa dádiva, junto com essa dádiva que é a graça, a misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos à leitura bíblica. Ela está em Efésios 2, do 1 ao 10, e eu te convido a ler comigo. Encontre aí na sua Bíblia, irmão, livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou. Versículo 5.
Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí Paulo fala enfatizadamente, eu creio assim dessa forma, que ele vai dizer para os irmãos da igreja de Éfeso: pela graça é que sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. Com ele quem? Com Cristo Jesus. Aí é onde entra o mediante a fé. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tremendo esse texto onde Paulo vai esclarecer ou ensinar para a igreja de Éfeso que antes, em outro tempo, vivíamos de maneira que obedecíamos à carne, vivíamos duas vontades da carne, a vontade do príncipe deste século, né? E segundo o curso desse mundo. Porém agora, como nova criatura em Cristo Jesus, que nos amou de tal maneira, e Deus que deu seu Filho unigênito, nós agora fomos vivificados, trazidos de volta para perto, traz-nos de volta a comunhão com Deus. Deus é maravilhoso. A introdução da palavra vai nos dizer o seguinte: a epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos da doutrina da salvação. No capítulo 2, onde nós lemos o versículo de 1 a 10. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Muito gratificante, maravilhoso saber disso. Vamos ao ponto 1 da nossa lição. O ponto da nossa lição vai nos dizer o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira, pois nós vivíamos segundo os desejos da carne, os desejos e as tradições e culturas deste mundo, ou seja, todo o sistema que o mundo aí oferece. O ponto 1, o primeiro parágrafo do ponto 1 ali, nós vamos ver o seguinte: nossa condição anterior, ou seja, precisamos entender bem onde estávamos e hoje quem somos, quem éramos e quem somos, para que não permitamos, irmãos, que essa antiga natureza pecaminosa venha nos dominar ou querer aflorar em nossas vidas. Amém? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Esse termo morto, ele está prontamente ligado, queridos irmãos, à condição de
distantes de Deus, porque o pecado ele afasta o homem de Deus. E quando a lição, o comentarista nos coloca a seguinte colocação, ou seja, uma declaração de real condição das pessoas sem Deus. Por quê? Estão presas ou estão sendo escravas dos seus próprios desejos, da vontade da carne, vivendo segundo o curso deste mundo, né? Tudo que esse mundo tem a oferecer, que a gente sabe que não é nada bom. Amém? Aqui tem algumas referências, Isaías 59:2 e Tiago 1:15 vai nos mostrar bem com relação a esse ponto de estarmos afastados, distantes de Deus. Estávamos. Amém? O ponto 2 vai nos dizer nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Isso nos dá o entender, queridos, nesse ponto 2, segundo, né, o curso deste mundo. Nós vamos entender aqui que vivíamos de acordo à vontade da carne, como eu já falei, desejos da carne, de maneira que não dávamos ouvidos ou não tínhamos o interesse de buscarmos e entender essa necessidade que nós temos de buscar a Deus, de servir, de adorar a Deus, né? O propósito da regeneração é essa transformação. Vamos esse ponto 2, queridos, é bem interessante, porque os pontos seguintes a esse vai nos trazer 3 influências muito relevantes, ou as 3 principais influências relevantes acerca deste mundo. Vamos ver quais são? A primeira que eu queria trazer para vocês é essa aqui, ó. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema do mundo da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. No capítulo 4, 22 ao 32 de Efésios, a gente consegue ver essa ação. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se à mentira de viver de seu tempo. Ou seja, queridos e amados irmãos, viver segundo o curso desse mundo, tudo que ele oferece e tudo aquilo que para as pessoas é nada a ver, né? Tem muita gente pecando, caindo em determinadas áreas e dizendo não tem nada a ver. É nesse não tem nada a ver que está o risco, meu querido e amado irmão, dessa pessoa ir para a condenação eterna. Viver segundo o curso deste mundo, né? Segundo os parâmetros, o que o mundo oferece. Forte, né, irmão? Mas isso é a verdade. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Romanos 12, 2 vai nos dizer o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, como deve estar na sua Bíblia aí, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né, queridos e amados irmãos? Podemos ver aqui que precisamos
transformar a nossa mente com a palavra de Deus, ou seja, precisamos transformar a nossa mente, sair desse sistema que o mundo oferece, para que assim possamos, através da palavra, da comunhão com o Senhor, e tendo o Espírito Santo habitando em nós, possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a o Senhor nosso Deus. Ponto 2, ponto 3, diz o seguinte: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana, né? A Bíblia vai dizer que a natureza humana ela é pecaminosa. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era nossa condição no capítulo 4, versículo 18. Entretanto, aprove a Deus nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Capítulo 1, versículo 5. Nós já falamos e esclarecemos em outra aula, em 2 ou 3 aulas atrás, que a diferença o esclarecimento entre eleição e predestinação, né? O Senhor, ele nos predestinou a irmos ao céu, porém a eleição é escolha. O Senhor nos escolheu desde a eternidade para estarmos com ele na glória, né? Nós estamos predestinados a isso, porém, com a transformação da nossa mente, né, nós conseguiremos sim alcançar, como diz lá em Efésios 12, 2, renovai-vos pela transformação das vossas mentes, para que desfrutemos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né, que é que todos sejam salvos. Queridos, eu apresentei para vocês aí 3 influências acerca da antiga natureza morta em qual vivíamos, né? Que é a primeira influência e muito forte na vida das pessoas lá fora é o mundo, o sistema em qual as pessoas estão inseridos. Isso traz para eles, né, uma segurança muito grande nesse aspecto. A influência cultural que o mundo dita como regra, o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. No segundo ponto, nós falamos sobre o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás aí, que influencia o ser humano a manter-se de maneira na qual sendo seu escravo, né? Escravos do pecado. E no ponto 2, ponto 3, que é esse que nós lemos, nós vamos ver aqui a influência, a terceira influência, a influência física, né? A segunda influência é uma influência do poder das trevas. A influência física é a carne, né? E os pensamentos que a carne pode, assim ela estando aflorada, pode trazer ao homem. Isso tudo mantém o homem afastado de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto da nossa lição e ele vai nos dizer: vivificados pela graça. É o estágio que nós nos encontramos hoje. Outrora éramos mortos, estávamos mortos. Porém, hoje vivificados pela graça. Aleluia. Diz assim: por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Glórias ao Senhor nosso Deus
pela sua graça derramada sobre as nossas vidas, né, irmãos? Isso é muito importante saber. O ponto 1 do ponto 2 vai nos dizer o seguinte: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Acompanhe comigo aí a leitura. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, né, Paulo no capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma injeção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Preste bem atenção nisso, irmãos. Olha que texto maravilhoso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Perceba que aí existe uma ação adversativa de Deus. Que ação é essa? É uma ação contrária ao estado atual da pessoa. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que o mais de Deus está chegando na tua vida. O mais de Deus vai acontecer. Creia em nome de Jesus. Perceba que aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Foi a misericórdia. Deus resolveu ou quis nos salvar, nos alcançar, nos eleger pela graça. E quando ele nos elegeu na eternidade, a nossa predestinação, o Senhor ele já sabe na sua onisciência quem vai ser salvo e quem não vai. Mas isso é condicionado ao livre-arbítrio. Você escolhe se você quer servir ou se você não quer. Se você quer seguir a Deus ou não. O Senhor disse: eu te coloco 2 caminhos: o da vida e o da morte. Porém, te digo que vá pelo da vida. E isso é muito forte, irmão. A gente precisa entender que Deus, ele já fez a parte que ele quis fazer. Ele fez a parte dele, agora nos cabe fazer a nossa. Amém? Glórias a Deus. Eu quero enfatizar que o mais de Deus vai chegar na sua vida. Eu creio nisso. O ponto 2 da nossa lição vai nos dizer o seguinte. Acompanhe comigo. Vivificados por sua graça. Acompanhe a leitura. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. É muito lindo ver o quanto Deus, ele nos ama, né? E isso nós não temos mérito nenhum nisso, nós não tínhamos valor nenhum a agregar a isso. Porém, o Senhor, ele escolheu nos amar primeiro. João 3,3 vai nos dizer o seguinte:
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É bem verdade, queridos, que se faz necessário nascer de novo. E esse nascer é nascer do Espírito, da água e do Espírito, nascer no batismo, né? Morrer com Cristo, declarar por meio da fé, através do batismo, que morri com Cristo e ressuscitou uma nova criatura. Nascer de novo se faz necessário. O ponto 3 da nossa lição vai nos dizer o seguinte: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios, Paulo, né, ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida e o galardão dos céus. Aleluia! Queridos, nós agora somos chamados filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, quando tudo que Cristo conquistou na cruz, como diz a canção, é direito nosso, é nossa herança. Hoje nós desfrutamos dessa herança que Cristo alcançou por nós e para nós. Aleluia! Nós ressuscitamos, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. A vida eterna nos é garantida nos céus. E o galardão dos céus já é nosso. Tome posse, é seu. Nós já temos desfrutado disso aqui na terra, em determinadas áreas. Amém, queridos? Glórias a Deus por tudo que Ele tem feito. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Deste modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. A graça é o favor imerecido e desfrutamos sim de todas essas bênçãos alcançadas, de todos esses benefícios alcançados. Hoje podemos desfrutar das bênçãos de Deus por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa lição é muito forte, muito boa. Glória a Deus por tudo. Ponto 3 da nossa lição vai nos dizer o seguinte: a salvação não vem das obras. Em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos mediante a fé. É isso que ele nos diz. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. O que nós entendemos aqui, queridos, que o fato de sermos nova criatura, de nascermos de novo, está proposto a nós. E o Senhor vai dizer no versículo 10 que Ele deixa as boas obras para que pratiquemos elas. Mas o fato de praticarmos boas obras não está vinculado a condicionar-nos estarmos salvos. A salvação é pela graça e é mediante a fé. O veículo que nos leva até a salvação é a fé em Cristo Jesus, que alcançou os benefícios que nós desfrutamos, que é a ressurreição, a vida eterna e os galardões, o galardão nos céus. Quase não sai, né? Não é por obras, para que ninguém se glorie. O ponto 1 do ponto 3 vai nos dizer o seguinte: graça como meio
de salvação. A graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. Ou seja, nós já desfrutamos dessas bênçãos a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e todo o processo de regeneração se é trabalhado em nossa vida. Quando ele se inicia, automaticamente nós já desfrutamos dessas bênçãos que Jesus alcançou por nós. Vamos continuar. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, em bênção concedida a todos que recebem Cristo como seu Salvador. Perceba que a graça, como meio de salvação, a graça é o veículo que nos leva de volta para perto de Deus. Ou seja, nos condiciona a estarmos de novo em comunhão com Deus. Não estamos mais distantes segundo as nossas vontades ou desejos, mas agora estamos segundo a vontade de Deus. Romanos 12, 2, renovai-vos pela transformação das vossas mentes. Estamos agora com a nossa mente transformada. Amém, queridos? Glórias ao Senhor nosso Deus. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Ou seja, nós respondemos a essa graça, a esse favor imerecido quando cremos nele. Quando entendemos em nossa consciência, com nossas mentes transformadas, que esse favor era imerecido e que agora, por intermédio de Cristo Jesus, nós somos salvos. E é pela graça, e não vem de vós, e não pelas obras para que se glorie o homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos agora para o ponto 2, que vai nos dizer o seguinte: obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça, que provém de Deus. E a segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa. Desculpa, irmãos. O que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço próprio. Ou seja, queridos e amados irmãos, quando Paulo diz assim, isso não vem de vós, está diretamente, Paulo está dizendo, olha, preste bem atenção, isso não é você quem proporciona, isso não tem a ver com você, isso tem a ver com o riquíssimo amor e misericórdia de Deus para com você. E também não está ligado à obra que você faça ou que eu possa fazer. Não, a obra ele deixou para que nós andássemos nela, para que nós praticássemos. Então não é por dizer, não, eu fiz isso, por isso eu mereci ser salvo. Não, você não merecia, eu não merecia. Não. Mas tudo quanto fizermos, a gente tem que fazer por amor. E como quem faz para o Senhor. Ou seja, replique a obra que Cristo fez na vida dele, na sua vida, em sentimento. Faça tudo o que for fazer como que para o Senhor e em amor. Faça por amor, porque isso não vai te agregar nenhum
milésimo de recompensa referente à salvação. Tá, irmãos? É forte, mas é a verdade. Isso não vai ser motivo. Tudo quanto eu e você fizermos na obra do Senhor, aqui, enquanto estivermos aqui na terra, isso não vai ser a graça não te foi dada ou não me foi dada porque fizemos isso ou fizemos aquilo. Não. Foi porque ele nos amou primeiro, porque ele nos escolheu primeiro. Foi a riquíssima graça, riquíssimo amor e misericórdia de Deus na minha e na tua vida. Amém, querido? Na conclusão da nossa lição, eu trago o seguinte: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Queridos, é bem verdade que tudo isso que a gente viu, né, nessa lição vai falar a respeito da doutrina da salvação. E a gente entende hoje que nós estávamos numa condição de condenação eterna, mas o Senhor, com seu riquíssimo amor e misericórdia, nos alcançou pela sua graça, pelo favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não temos nenhum mérito ou não colocamos nenhum tijolinho na construção da graça na nossa vida. Não, irmãos. Tudo vem dele e veio dele e é para ele. Ele nos predestinou, mas nossas escolhas nos estavam conduzindo a um lugar de dor e ranger de dentes eterno, de fogo eterno. Porém, quando nós colocamos em prática em nossa vida a graça preveniente, nós somos alcançados por essa graça mediante a fé, que é a nossa resposta a Deus por esse ato tão maravilhoso em nosso favor. Então, desde já, querido, eu quero te agradecer por estar aqui nessa aula conosco e Deus te abençoe e que o Senhor te ilumine o entendimento. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno e soberano Pai, eu já te agradeço e te oro por essa aula maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nos dar cada vez mais graça e entendimento, Senhor, na tua palavra. Para a glória do teu nome, Deus, fala o nosso coração. Eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Tchau, irmãos.